Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar titulação por complexação ou complexometria. Em primeiro lugar, vamos recordar complexos de coordenação. O cátion cobre, por exemplo, quando está em água, ele está ligado sempre a 6 moléculas de água, formando um chamado complexo. O hexaaqua, veja que tem 6 moléculas de água, hexaaqua cobre 2, porque ainda é um cátion, porque a molécula de água é neutra, como toda molécula, reagindo com cobre 2, vai ter que restar 2 cargas positivas. Essa é a geometria do complexo, 6 moléculas de água, aqui em azul claro os pares de elétrons, então 6 moléculas de água cedendo 6 pares de elétrons em ligações covalentes por coordenação. Nós abordamos esse tipo de reação pela teoria ácido-base de Lewis. E segundo essa teoria, ácido é quem recebe par de elétrons numa ligação coordenada, enquanto que as bases são aquelas substâncias que cedem o par de elétrons na ligação coordenada. Voltando aqui à reação, nós podemos dizer então que o cátion cobre 2, o cátion cúprico, é um ácido de Lewis, enquanto a base de Lewis é a água. Na teoria de Bronsted-Lowry, por exemplo, o ácido mais base dá outro ácido e outra base conjugados, né? Como nós já vimos nas aulas anteriores. Na teoria de Lewis, ácido mais base dá um complexo. Tem vários nomes que podem ser utilizados. Complexo de coordenação, o que eu gosto de usar porque não dá dúvida, não dá problema. Aduto ou aduto de Lewis, ou o nome preferido da IUPAC, entidade de coordenação. O problema é que o conceito entidade, que a IUPAC já colocou há muitos anos, não está muito espalhado, muito difundido no Brasil, né? Fala em entidade e o cara pensa no caboclo pena branca baixando lá no terreiro, tá? Mas entidade pode ser um íon, um par de íons, uma molécula, etc. E é o nome que eles dão. O que vem a ser um ligante polidentado? Ligantes como a amônia e a água só têm um par de elétrons para cederem na ligação covalente dativa. Nós sabemos que a água tem 2 pares de elétrons, mas ela só pode ceder um nesse tipo de ligação. Então são chamados ligantes monodentados. Existem ligantes bidentados e tridentados, tetradentados, etc. Um exemplo de ligante bidentado vem a ser a etilenodiamina, cujo nome preferido da IUPAC é etanodiamina, carbono 1, carbono 2, 1,2-etanodiamina. Observem que há 2 pares de elétrons para que possam ser cedidos a um cátion metálico. Quando fazem isso, é uma coisa muito interessante, porque os dois estão ligando, mas eles não estão separados, eles estão presos por ligações covalentes. Esse tipo de efeito é denominado quelante. Etilenodiamina é um quelante. Quelante vem de keles, do grego, quer dizer pinça. Pinça do caranguejo, keles, está lá, pá! Né? Imagina se você fechando a sua mão sobre aquele cátion metálico e estabelecendo, então, as ligações covalentes por coordenação. Como ilustração, eu tenho aqui a reação do cátion cádmio com 2 moléculas de água e 2 moléculas de etilenodiamina. Estou representando etilenodiamina por EN, como é muito comum os químicos dos compostos de coordenação fazerem. E eu vou ter esse monstrão aqui. Uma substância formada por um cátion cádmio, 2 moléculas de água e 2 de etilenodiamina. Formam um complexo também com a mesma geometria daquele que nós vimos no slide anterior, que é bipirâmide tetraédrica,
ou octaédrica, mas de um jeito diferente. Nós temos duas moléculas de água isoladas cedendo par de elétrons e dois grupos amino de uma etilenodiamina de um lado e dois grupos amina da etilenodiamina de outro, no plano central dessa bipirâmide. E o que vai nos interessar é o EDTA, o ácido etileno-diamino tetracético, em sua sigla em inglês, etileno-diamine tetracetic acid. Ele é esse monstro aqui. Embora esse nome seja usual, não sistemático, é possível se entender. Etileno, diamino, aqui um ácido acético, 2, 3, 4 tetracético. Nessa forma, o EDTA está não protonado. Mas se nós o colocarmos em um meio muito ácido, isto é, um meio com muita concentração de H+, os grupos amina vão ser protonados. No parzinho de elétrons do nitrogênio vai grudar cátion H+. É uma outra forma do EDTA. E se o meio for muito básico, vai ter muito H-, vai arrancar todos os cátions H+, não só aqueles que eventualmente estejam presos aos átomos de nitrogênio, mas também dos grupos ácidos. E nós teremos o EDTA4-, que por simplicidade muita gente chama de EDTato, ato, terminação de ânion. Por isso, ele tem vários pKAs e pKbs. Acontece que depois de tirar 3 grupos H+, formando 3 ânions, o quarto já fica muito difícil de tirar um H+ de um cara que está muito negativo. Então nós podemos dizer que na prática ele tem 3 grupos ácidos e na prática ele tem um grupo básico, porque depois que você acrescentou o primeiro H+, é mais difícil grudar H+ numa espécie que já está positiva, vai sofrer repulsão eletrostática. Então na prática ele tem um pKb. Vamos imaginar o EDTA reagindo com hidróxido, pensa em soda cáustica e hidróxido de sódio, formando o EDTato. Esta forma que eu já mostrei para vocês, com 4 cargas negativas nos grupos carboxila. Esse EDTato tem uma enorme capacidade de se ligar a metais, um efeito quelante. Então ela é capaz de envolver o átomo de metal cedendo ligações covalentes por coordenação, cedendo pares elétrons, funcionando, portanto, como base de Lewis. O metal, claro, é ácido de Lewis. Como é uma reação reversível, eu posso escrever uma constante de equilíbrio, uma constante de complexação, porque está formando um complexo. Aqui nos mostra como se forma esse complexo composto, daí acho que vem o nome complexo mesmo. Com o EDTA se virando todo, formando o grupo carboxila cedendo o par de elétrons, aqui do oxigênio, 4 grupos carboxila, tem um lá atrás também cedendo o par de elétrons, e 2 átomos de nitrogênio cedendo igualmente par de elétrons, formando um complexo metal EDTato. Pouca gente sabe, mas algumas moléculas de EDTA escapam do nosso laboratório, do nosso campus, sorrateiramente e se esgueiram pelo meio daquele mato, vão até o restaurante beber leite. E o que elas querem no leite? Elas querem roubar o átomo de cálcio do leite. Eu fotografei, por acaso, uma delas em frente ao restaurante. O cátion cálcio que elas roubaram está aqui, esse átomo prateado, metálico. As 6 ligações covalentes estão aqui em cor violeta. Um grupo ácido carboxílico fazendo uma coordenada.
2 grupos ácido carboxílico, outra coordenada, um terceiro lá atrás, outra coordenada, e aqui na frente outro grupo carboxília C-OH, formando essa outra quarta ligação por coordenação. E as outras duas pelos átomos de nitrogênio, aqui em azul, ligando-se, cedendo seus pares de elétrons igualmente. O EDTA, então, é um ligante hexadentado, com 6 capacidades de ligação. Logo após essa foto, a molécula se evadiu no meio do mataréu do nosso instituto. E vamos à prática. A titulação é feita com o equipamento que nós vimos até hoje, uma solução titulante. Na solução titulada vai ter o metal. Você gasta lá uma certa quantidade de volume e vai ter a reação. Agora eu vou escolher um metal. Eu vou escolher o cálcio. Dificilmente, se você trabalhar com isso na indústria, até em pesquisas, você vai usar o EDTA para outra coisa que não seja cálcio e magnésio. Determinação quantitativa de cálcio e magnésio. Então, eu tenho o cálcio mais o EDTato, formando EDTato de cálcio. O indicador que se utiliza classicamente é o negro de ericromo T. Puxa, tio Milho, por que ele tem outros negros de ericromo? Tem o T, o H, o X? Não, só tem esse. Só tem o negro de ericromo T. E por que chama T? Eu não sei. Eu tenho impressão, porque o nome em inglês fica legal. Erichrome Black Tea. Black Tea parece nome de funkeiro, rap, né? Deve ser por isso, Black Tea, mas é o nome. Ele vira do vermelho um tanto magenta para o violeta. Então, quando você tem apenas cálcio, ele vai estar magenta, e quando você tem apenas o EDTato de cálcio, ele vai estar violeta. Num gráfico em que a gente represente o menos log da concentração do cátion, no caso esse M2+, é cálcio 2+. Por que menos log? Porque é para ficar igual do pH, lembra que era o menos log de H+? Aqui é o menos log do carinha. Tá? Muda muita coisa, é muito pouca coisa de uma titulação para a outra. Nós temos uma curva com um ponto que tem um salto grande na concentração, e bem no centro o ponto de equivalência. A primeira parte da curva é quando tem apenas cátion cálcio ou já misturado com um pouquinho de EDTato de cálcio. A última parte da curva é quando nós temos excesso do EDTato. E no ponto de equivalência nós temos apenas o EDTato de cálcio. É claro que se você continuar adicionando EDTato, vai ter uma mistura dessas duas espécies, né? O importante na prática da titulação é que cálcio ou magnésio ou muitos outros metais vão reagir com EDTA na proporção de 1 mol para 1 mol. E é daqui que você vai partir para fazer os seus cálculos estequiométricos. Escrever a equação de complexação, a constante de complexação também é muito importante. E aqui eu tenho como uma foto, né, o negro de ericromo nas 3 fases, dessa cor aqui meio magenta até o violeta. E muita gente acha que essa mudança de cor não é tão intensa. Então se acrescenta ao negro de ericromo outros indicadores e dando mudanças de cores mais intensas, né, mais visíveis. Então se você estiver procurando essa complexação, essa reação por aí, você vai encontrar algumas cores diferentes. Pode olhar que são misturas que se fazem ao negro de ericromo. Mas para a gente isso aqui é o suficiente e o básico. Legal, Timilho? Então faz um cálculo de uma titulação prática usando cálcio e EDTA. Eu não vou fazer. Tá?
Eu não vou fazer porque a gente já fez um monte de vezes. Tá bom, vai, eu vou fazer num exercício resolvido, mando para vocês e vou pedir num questionário avaliativo. Bem, ficamos por aqui, gente. Um abraço a todos e cuidem-se.